Como a gente viu, né, o viés inconsciente, ele é inerente a gente, todo mundo tem viés inconsciente, e a grande questão é se a gente percebe isso, porque o viés inconsciente, ele acaba influenciando nas decisões que a gente toma, muitas vezes sem a gente perceber. Mesmo quando a gente conhece sobre viés inconsciente, isso pode acontecer. Então, por isso que a todo momento a gente precisa buscar informação, conversar mais a respeito e se questionar se a gente não está atuando sob a influência de um viés inconsciente. Existem mais ou menos mais de 180 vieses inconscientes mapeados, uns 188, se eu não estou enganada. E desses mais de 180, tem 5 vieses inconscientes que mais acontecem no dia a dia e que a gente pode também observar eles no âmbito corporativo, né? Que eles acontecem no âmbito corporativo. Quando isso acontece, isso é muito prejudicial para a cultura da organização, para a evolução da organização, porque a gente acaba tomando decisões baseadas nesses vieses inconscientes que a gente não percebeu. Então, eu vou falar dos cinco que mais acontecem no dia a dia, tá bom? O primeiro deles é o viés inconsciente de afinidade. E o que isso significa? Quando você está sobre esse viés inconsciente, né, você acaba avaliando, tendo a tendência de avaliar melhor as pessoas que se parecem com você. Então, você pode, por exemplo, avaliar melhor uma pessoa por gênero, se é homem, se é mulher. Você pode avaliar melhor uma pessoa por raça, por faixa etária, por história de vida, por opção sexual. Imagina você, como líder de uma organização, você tem diversas pessoas que trabalham contigo. Se você acaba tendo a tendência de avaliar melhor quem se parece com você, será que você realmente está olhando a melhor opção dentro da sua equipe? Está olhando, por exemplo, para uma sucessão? Será que você está escolhendo as pessoas realmente certas para isso? Então, esse é o viés inconsciente de afinidade. Para você se questionar se você está ou não atuando muito nesse viés inconsciente, dá uma olhada no seu ciclo de confiança. Quem são as pessoas que você mais confia? Dá uma olhada ali e vê quanto de diversidade tem, né, nesse ciclo, tá? O segundo viés inconsciente que eu vou falar para vocês é o viés inconsciente de percepção. O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que existem estereótipos, e esses estereótipos são criados, né, por conta das crenças de cultura e tudo mais. Quando a gente está sob essa influência desse viés, a gente acaba reforçando os estereótipos. Então, vou dar um exemplo para vocês de um estereótipo que tinha muito tempo atrás, hoje isso já caiu, né? Ou pelo menos a gente acredita que, e aí quando a gente vai olhar e revisitar, a gente acaba percebendo que ainda existe um estereótipo sobre isso, mas sobre pessoas com tatuagem. Então, antigamente pensava-se que pessoas com tatuagem não eram pessoas comprometidas, né? Ou pessoas eram anarquistas, rebeldes. Então, se você tá sob a influência desse viés, você pode ter a tendência de pensar assim. Outro estereótipo, e esse vocês vão dar risada, mas tem um estereótipo de que mulher dirige mal. Então, o que acontece? Às vezes você tá no trânsito, você toma uma fechada, você nem viu quem é o motorista, mas às vezes já veio na sua cabeça, olha lá, deve ser mulher. E aí, olha como é interessante isso. O que acontece é que muitas vezes a gente nem pensa, não questiona se era um homem ou não. A gente já direto pensa que é uma mulher. Um outro viés inconsciente é o viés confirmatório. O que acontece no viés confirmatório? A gente tem a tendência de só dar importância para as informações que confirmam as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, e ignora todas as outras informações. E por que isso, gente? Ninguém gosta de estar errado, o nosso cérebro não quer estar errado. Então, se ele tem lá a caixinha lá daquilo que ele acredita, ele não quer ser questionado daquilo. Então, por isso que existe esse viés. Então, digamos lá, vamos lá de novo no exemplo da mulher dirige mal. Mulher dirige mal, você tomou uma fechada, aí existem pesquisas que mostram que as mulheres se envolvem menos em acidentes de trânsito, mas a gente continua acreditando que mulher dirige mal. E aí a gente busca informação que confirma isso.
Então você vai lembrar de um caso especificamente de uma mulher que bateu, por exemplo, o carro no poste, bateu no outro carro. Então você vai usar as informações para confirmar a crença que você tem, tá? O outro viés inconsciente que a gente tem é o viés efeito de halo ou de auréola. A auréola é naquele sentido da auréola do sol que brilha, sabe? O que acontece com esse viés? Quando você está sob a influência dele, você tem uma única informação positiva sobre algo ou alguém, e aí esta informação influencia tudo que você pensa sobre aquela pessoa. Então vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, você tem ali um liderado na sua equipe e esse liderado, ele é um excelente team builder. Vamos pensar assim. E aí você então começa a olhar para ele como se tudo que ele fizesse fosse bom, sem observar as características talvez não tão positivas que ele tenha, porque você pega essa única informação, essa única coisa positiva e assimila ela e avalia dessa forma. E o último que eu quero falar para vocês, né? O último viés inconsciente é o efeito de grupo. O que é esse viés inconsciente de efeito de grupo? Às vezes, né, você tem um grupo e esse grupo ele tem um padrão de comportamento. Então, o grupo acaba fazendo uma pressão para que as pessoas continuem agindo neste padrão de comportamento. Então, por exemplo, quando você está numa equipe e você quer fazer uma coisa diferente daquilo que está sendo feita, o grupo vira para você e fala, não, é sempre assim, não adianta mudar, não vai mudar. Então o grupo acaba pressionando e você não consegue se impor, você não consegue trazer a sua opinião, você não consegue fazer diferente por pressão do grupo. Isso é o viés inconsciente de efeito de grupo. Espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas de vocês sobre viés inconsciente. Se você gostou do vídeo, vai lá, curte, clica lá no sininho, né, para ativar todas as notificações no nosso canal e a gente se vê em breve.